Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 106 que vai ao ar no domingo, dia 24 de outubro de 2021. Essa semana, um dos assuntos que mais chamou atenção no mercado, um dos assuntos que mais chamou atenção dos noticiários Brasil afora, foi a discussão do teto de gastos. Será que o governo pode ultrapassar, furar o teto de gastos? Será que caberia o waiver, como chamou o ministro Paulo Guedes? Seria essa uma exceção, uma possibilidade de furar o teto de gastos? Veja, essa discussão ela é muito interessante, ela é muito importante para o Brasil, ela é muito importante para mim, ela é muito importante para você e é por isso que é o tema do Tributologia de hoje. Essa discussão ela envolve o controle dos gastos públicos no Brasil. O Brasil é um país em que nós já passamos por momentos históricos de muito descontrole de gastos públicos. Diga-se de passagem, a despesa pública brasileira ela é realmente muito elevada e ela foi claramente ampliada pelo processo causado pela pandemia, que gerou, claro, um aumento das despesas públicas e uma perda de arrecadação. Somado a isso, nós estamos num processo eleitoral e nesse processo eleitoral, que começou muito antes da hora, o governo federal busca ampliar o Bolsa Família com o Auxílio Brasil, né? Ou, enfim, o nome é irrelevante, mas mantendo um programa de transferência de renda para as pessoas mais carentes. É óbvio que esse programa de transferência de renda ele é importante, ele é relevante, principalmente na retomada da economia, mas ainda assim a gente tem que respeitar aquilo que é mais importante, que é o teto de gastos. Mas por quê? Da onde vem o teto de gastos? O teto de gastos foi criado no Brasil em 2016, logo depois daquela discussão das despesas causadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, logo depois daquela ideia de pedalada fiscal que a presidente, então, em exercício, né, a Dilma Rousseff, ela realmente foi afastada, foi impeachmentada, né, foi impedida por ter praticado as pedaladas fiscais, reconhecidamente, à época, e efetivamente pensou-se então num recado para o mercado. Num recado para o mercado no sentido de que, olha, nós vamos respeitar aqui no Brasil o controle da despesa pública. É necessário que haja um controle da despesa pública. E essa necessidade de controle da despesa pública, ela advém exatamente para que seja enviada uma mensagem ao mercado de que o país é um país que tem responsabilidade fiscal, é um país que sabe investir, é um país que sabe buscar o seu desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, sabe gastar com responsabilidade. O teto de gastos, então, ele passa a ser um instrumento de controle da despesa pública. Esse instrumento de controle da despesa pública, ele é extremamente importante para a informação que é dada ao mercado, para os investidores, principalmente aqueles que financiam a dívida pública brasileira. É importante lembrar que com os gastos da pandemia, né, o Brasil fechou o ano de 2020 com um déficit superior a 10% do PIB, um endividamento superior a 90% do PIB, ou seja, o maior endividamento entre os países emergentes. E aí vem a discussão, né? Já havia aquela discussão lá atrás e em 2021 isso se amplia. Quem vai pagar a conta? Em 2021, nós tivemos um aumento de arrecadação pelo governo federal. O governo federal vem batendo recordes seguidos de arrecadação, o que demonstra, claro, um reaquecimento da economia, mas acima de tudo, isso demonstra também que o brasileiro, de um modo geral, ele está gastando mais, ele está realmente retomando seu nível de despesa pré-pandemia. O que é muito bom para a economia do país, apesar dos gargalos logísticos que nós estamos vivendo e da alta de preços que gera uma maior inflação. Mas veja, o governo federal então, ele manda um recado para o mundo, para o investidor, quando ele quer furar o teto de gastos, de que ele não tem responsabilidade fiscal.
E aí você vai me dizer, Gabriel, mas espera aí, é razoável que esse furo do teto aconteça tendo em vista que o objetivo dele é trazer o mínimo existencial para as pessoas. O objetivo desse furo no teto é garantir a dignidade da pessoa humana, daquelas pessoas que não têm o mínimo existencial. Realmente, o argumento, socialmente falando, é um argumento muito defensável. Só que o mercado olha para esse argumento com desconfiança. E essa desconfiança é o caminho para uma grande crise econômica que pode realmente afundar a economia brasileira, que já vem muito mal das pernas. Não é possível se pensar em furar o teto de gastos, porque esse furo do teto de gastos ele vai gerar novos furos no futuro. Afinal de contas, se um governo não precisa respeitar o teto sob o argumento de que deve entregar o mínimo existencial, por que o governo seguinte terá essa obrigação? Na verdade, um furo no teto significa dizer que esse teto de gasto ele vai desabar, ele vai deixar de existir, né? Então, veja, quando nós falamos desse furo no teto de gastos, nós estamos falando de uma informação para o mercado de falta de responsabilidade fiscal, de falta de gestão da coisa pública. E essa falta de responsabilidade gera uma perda de credibilidade que vai acarretar numa crise de confiança, que na economia é uma das piores crises que existe. Porque o mercado ele não confia mais na economia brasileira e não vai investir no Brasil. Não vai trazer investimento, gerando recessão, alta do dólar e desemprego, claro. Porque aqueles que trazem dinheiro para o Brasil não farão mais. Afinal de contas, será que o governo vai pagar a sua dívida? Ah, Gabriel, mas os Estados Unidos aprovaram um investimento de 3 bilhões de dólares. Ok, mas ninguém tem dúvida que os Estados Unidos vão conseguir pagar a dívida. O grande problema é que no Brasil nós temos um histórico muito ruim economicamente falando. Principalmente quando o cenário se acirra como é o cenário atual da nossa economia. Portanto, o respeito ao teto de gasto ele é fundamental. E mais um dado relevante que é importante chamar a atenção aqui é o seguinte: o governo federal ele vira e fala assim, olha, eu não tenho como pagar as despesas do ano que vem. Eu preciso aqui fazer uma PEC para postergar o precatório e, além disso, eu vou ter que furar o teto de gastos para dar auxílio Brasil. O que o governo está dizendo? O dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Eu vou quebrar. Praticamente essa é a mensagem que é enviada para o mercado. Né? Uma mensagem que cá entre nós, qualquer investidor vai olhar com maus olhos. Você imagina se você vai colocar o seu dinheiro num país que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã. Né? Então, veja, esse cenário também dos precatórios é um cenário muito emblemático da falta de gestão pública que existe no Brasil. O governo federal vai dizer, olha, vem um meteoro de precatórios em 2022. Mas por que vem um meteoro de precatório em 2022? Isso foi da noite para o dia? Isso foi no estalar de dedos? Isso aconteceu como a pandemia aconteceu? Não. O governo federal tem lá o seu planejamento. Né? A AGU, por exemplo, já demonstrou ao governo federal que vem aí mais um outro meteoro de precatórios a serem pagos, 14 bilhões de Fundef, que o governo federal está devendo a estados e municípios. Então, assim, você percebe que o que existe é uma falta de planejamento. Falta de planejamento essa que vai resultar, sim, em prejuízos para a nossa economia, no curto e no longo prazo. E outra, precatório é dívida. Quando o governo federal fala que, olha, eu não vou pagar, o que o governo federal está dizendo para o mercado é, eu estou dando um calote. Eu estou dando um calote. E isso não pode acontecer. É como se você chegasse para o seu credor, você vai ligar agora para a sua TV a cabo e falar, olha, está apertando a situação aqui, eu não vou pagar esse mês não, beleza? Eu pago o mês que vem. Tá bom? É isso. É isso que o governo quer fazer. É isso que o governo quer fazer. Sabe? Então, assim, veja, os recados que o governo tem dado são recados que estão impactando muito negativamente na economia. O que nós temos no Brasil é um descontrole das contas públicas muito forte.
Veja, o Brasil já está há 7 anos com déficit primário. Isso significa que o Estado brasileiro ele gasta mais do que arrecada. O governo e sua máquina pública tem uma despesa maior do que a receita. O governo, então, para poder pagar essa dívida, ele precisa se endividar. Então ele vai emitir títulos, ele vai aumentar a dívida pública. Percebe? Então o que acontece? Esse desequilíbrio não é do governo atual, é um desequilíbrio histórico. A gente sabe que o Brasil é mal gerido desde que Cabral chegou aqui. Então, assim, é claro que esse descontrole fiscal não é atual, mas veja, o governo atual, quando assumiu, ele tinha como promessa de campanha um governo liberal, com Estado mínimo, com estatização, com desestatização, né? Com maior gestão da coisa pública, e isso realmente não aconteceu. Veja, então, lá em 2016, como uma forma de mandar para o mercado a informação, depois da pior crise econômica que nós tivemos na história, que nós somos um país sério, a gente aprovou uma lei com teto de gastos, passando a vigorar em 2017. Só que aí que está o problema. Esse limite é o limite da inflação do ano anterior. Ok, eu concordo que se o governo quiser falar assim, não, beleza, a inflação do ano anterior não é o suficiente, porque a inflação do Brasil em 2020 foi uma inflação muito baixa. Em 2021, nós estamos com uma inflação mais elevada. Então vamos buscar aqui a inflação de 2021. Vamos buscar um meio termo para aumentar o teto de gastos. Aí eu vejo até uma lógica matemática. Sabe? Mas o que o governo quer não é aumentar o teto de gastos de acordo com a inflação de 2021, que está maior que 2020. Não, é furar mesmo. É tacar-lhe uma despesa de mais de 30 bi para esse Auxílio Brasil. Com uma medida claramente eleitoreira. Claramente eleitoreira. Então veja, o respeito ao teto de gastos é a manutenção das contas públicas brasileiras. É a responsabilidade fiscal. Caso esse teto seja furado, o investidor estrangeiro leva o dinheiro embora, os credores do governo entram em pânico, some-se a isso o fato de que o governo precisará obter receita para pagar essa dívida, e aí vem a pergunta, como? Como? Aumento de arrecadação, por óbvio. Tentativas que são passo a passo tentadas pelo governo federal e não têm sido bem-sucedidas, como a tributação de dividendos, como o aumento do IOF, que está valendo até dezembro, né? Como o PL que aumentava PIS/COFINS. O que se busca atualmente é você aumentar o tamanho do Estado brasileiro. É isso. É isso. E aumentar a dependência da população com relação ao Estado brasileiro. Então, esse furo do teto de gastos é uma grande decepção para aqueles que acreditavam na técnica do ministro Paulo Guedes, que historicamente sempre foi um cara que defendeu o liberalismo econômico, com formação em Chicago, mas parece que, na verdade, no momento que ele assume o governo, ele assume uma posição no governo, ele deixa de lado tudo aquilo que ele aprendeu e ele vai buscar, sim, essa reeleição a qualquer custo. Bom, agora a gente precisa realmente torcer para que não seja furado o teto de gastos, torcer para que não haja a PEC dos precatórios, ou caso haja, que o STF rechace, porque isso mostra para o mercado que o Brasil está imbuído no objetivo maior de ser responsável nos gastos públicos. E, paralelamente, é plenamente possível, sim, o aumento de carga tributária. E eu acho que todo mundo que está me assistindo vai concordar comigo. Aumente o IPI sobre os produtos não essenciais. Cigarro, bebida alcoólica. Aumente o IPI sobre os produtos do pecado, Sintex. A gente já tem algo parecido que é o IPI. Sabe? Eu acho que encarecer o crédito no Brasil por meio do IOF atualmente pode ser prejudicial. Porque nós já temos um aumento da taxa de juros, ou seja, o crédito já está mais caro no Brasil. Portanto, veja, o cenário realmente não é fácil para o governo. E, acima de tudo, fazer o plano de desestatização, vender empresas públicas, principalmente aquelas que não são interessantes manter, e controlar os gastos.
obviamente esse controle é absolutamente fundamental. Beleza? Eu queria só bater esse papo com vocês para trazer uma informação sobre essa figura. Ninguém sabe o que é isso, teto de gasto. Teto de gasto é o limite de despesa pública. Ponto. É para não gastar mais do que aquele limite. A partir do momento que o governo fura o limite uma vez, vai furar para sempre. Esse teto vai deixar de ser teto e vai ser uma grande peneira de furos daqui para frente, caso isso seja aprovado. Vamos torcer, porque esse furo de teto pode ter efeitos econômicos terríveis para o Brasil. Terríveis. Recessão, desemprego e muito prejuízo para a nossa população, para a nossa economia. Bom, eu queria trazer no Tributologia hoje, então, um pouco dessa informação econômica, essa informação de orçamento público, que, claro, tem tudo a ver com tributo, né? E tem tudo a ver com o objeto de tributologia, que é essa mistura de direito, economia, de uma análise técnica sem um viés político. Então, muito obrigado, espero ter colaborado com o debate, espero que você tenha gostado e se você gostou, dá o seu like, compartilha esse vídeo, porque as pessoas precisam ter noção, ter informação sobre o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por você que está aqui toda semana falando comigo. Um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera. Tchau, tchau.